Rasta! Esse é o canal Barru, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do pós-jogo Bahia e Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí e Bahia pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, onde o Bahia tomou mais uma vez um baile de um time que estava jogando com sub-20, com técnico interino e saiu da Copa do Nordeste e foi desclassificado da Copa do Nordeste com aquele empate. E a gente pode falar o que desse jogo que a gente já não falou dos jogos anteriores? O que é que a gente pode assim acrescentar nesse jogo do Bahia que a gente ainda não tenha falado em nenhum outro jogo que o Bahia fez nessa temporada, nesses 3 meses de trabalho, nesse um pouco mais de 3 meses de trabalho do Grupo City, do Renato Paiva e desse elenco. A gente poderia pegar qualquer um jogo que a gente tenha feito esse ano, pegar do pós-jogo daquele jogo específico e trazer para esse Bahia e Fluminense do Piauí, que caberia tranquilamente, que não teria muito a acrescentar, porque o Bahia continua sendo o mesmo time de outros jogos anteriores. Os mesmos problemas, as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros, as mesmas displicências na hora de chutar para o gol, os mesmos erros de zaga e uma falha de goleiro que não é inédita. A gente já viu esse goleiro que está aí cometer erros semelhantes diversas vezes. É notório que ele não é um atleta de futebol profissional. Eu acho até que se ele não tem uma faculdade, que ele poderia buscar uma faculdade, buscar uma formação para ter um emprego, porque como jogador de futebol, como goleiro, ele não tem nenhuma capacidade, já mostrou isso em momentos anteriores, vem mostrando isso a cada vez que é exigido, e aí teve a sua primeira chance na temporada, primeira chance. Eu não me recordo do senhor Matheus Claus atuar em nenhum outro momento nessa temporada. Eu acho que atuou pela Copa do Campeonato Baiano, né? Eu acho que sim, mas assim, pela Copa do Nordeste eu não me recordo dele atuando, e aí comete o erro bizonho, bizarro, totalmente culpa dele. Não foi falta naquele lance, não acho que foi falta naquele lance, decisão errada. Aliás, decisões erradas também é uma coisa que a gente vem falando há vários e vários jogos de todos os jogadores. A gente tá passando raiva o tempo inteiro com os mesmos atletas. O Matheus Claus não é a primeira vez que passa raiva para o torcedor do Bahia. O Cicinho é um jogador que simplesmente não precisa estar hoje no elenco do Bahia, mas está sendo utilizado. Eu vejo que na coletiva do Renato Paiva ele fala claramente que ele não tinha, com a lesão, acho que ele falou algo do tipo, com a lesão do André, nós só tínhamos o Cicinho, ou seja, tá claramente para mim que o Borel não faz parte mais desse elenco, não está sendo utilizado, não é por qualquer problema não, é por decisão do elenco. Então é um jogador que a gente não pode contar, então não adianta mais cobrar o Borel no lugar do Cicinho, porque isso pelo visto não vai acontecer. Então os laterais do Bahia hoje é André e Cicinho, e André está machucado e Cicinho não é lateral direito, então nós não temos laterais direito no Bahia, porque o Borel, pelo visto, já foi descartado. Outra coisa, o esquema que o senhor Renato Paiva usou. Aliás, antes de falar do esquema, a gente poderia falar o seguinte: o Bahia vinha jogando sempre no esquema 4-3-3, mudava alguns jogadores ou outro. Aí o senhor Renato Paiva, no jogo contra o Itabuna, onde o Bahia perdeu de 1-0, e a gente poderia pegar aquele pós-jogo e colocar aqui também que ia caber tranquilamente, ele afirmou, uma pergunta do repórter aqui, eu não lembro qual, que iria com força máxima para esse jogo da Copa do Nordeste, porque o Bahia ainda tinha chance, o Bahia ainda poderia brigar por uma vaga, já que tinha 2 clubes, né, o Náutico e o Sergipe, que já fez a 7ª rodada, tem 10 pontos, perdesse o Bahia de repente, se vencesse, iria a 8, ficaria para a última rodada, ver se ainda conseguiria uma vaguinha. Ou seja, Rasta, o cara sabia desde aquele momento, desde aquela hora, de que ele não iria com a força máxima, porque são simplesmente 3 dias depois do jogo, não teve tempo para descansar os atletas. Os atletas vinham de uma maratona de 4 jogos em 11 dias, esse praticamente é o 5º jogo aí em 14 dias, 5º jogo em, 15 dias. O Bahia não tinha condições mesmo de colocar o mesmo time
o mesmo time em campo. Então ele já sabia disso, ele já sabia que ele ia entrar com um time alternativo, mas preferiu engabelar o seu torcedor, engabelar os desavisados, né? Porque a gente sabia, muita gente sabia que iria ter bastante modificação nesse time, mas não sabia que seria aquele maluquice que ele fez lá, aquela pirâmide do Egito que ele colocou lá em campo, colocou apenas o David Duarte como zagueiro e o Miqueias também praticamente fazendo essa função, colocou um meio de campo cheio de gente, preferiu o Rian na lateral esquerda, que entregou muito bem o Rian, diga-se de passagem, apesar de ele ter tomado um drible ali, rasta, pela ponta esquerda, que praticamente quebrou a coluna dele. Um drible que ele praticamente caiu embolando na grama, bizarro demais. O Bahia tá nessa situação com um time, contra um time sub-20, que não tinha condições de colocar o time titular, por questão até de lei. Existe uma quantidade de horas mínimas que os atletas têm que descansar de um jogo para o outro. E o Fluminense do Piauí tinha jogado no domingo contra a equipe do River, perdeu a liderança da competição inclusive, e não tinha espaço, né, menos de 72 horas para poder eles colocarem novamente os mesmos atletas em campo. Então eles foram obrigados a descansar o elenco e colocou a maioria dos seus jogadores, se não todos sub-20 praticamente, jogadores entre 20 e 22 anos, para poder atender essa regra. E o que a gente viu foi o seguinte, foi um Bahia no primeiro tempo até mais propositivo, mesmo com todos os problemas. A gente não pode ignorar os problemas de gramado, né? O gramado é realmente horrível, dificilmente aquela grama vai prejudicar mais o time adversário que já está acostumado a jogar naquele lugar do que o Bahia. O Bahia realmente se prejudica muito, mas não foi isso que fez com que o Bahia perdesse a classificação, não. O Bahia teve chances de chutar para gol, teve até o início de jogo muito bem, depois começou a ficar aquele toque de meio de campo para zaga, meio de campo para zaga, meio de campo para lateral, meio de campo para zaga, não tinha profundidade, não tinha nem sequer um meio de campo construtivo, os caras apenas tocavam a bola, e quando essa bola chegava no Cicinho, quando essa bola chegava no jogador Cicinho, jogador de futebol profissional Cicinho, geralmente ele perdia o lance, geralmente ele não conseguia dar profundidade, geralmente ele era vencido pelo zagueiro. Isso é um absurdo como esse cara consegue ser titular por tantas rodadas. E o pior de tudo é que o desgraçado nem se machuca. Você vê todo mundo se machucando aí, praticamente todos os jogadores do Bahia já se machucou. O Cicinho não se machuca, jogador de 34 anos, ele tem uma saúde de ferro, que nem pode dizer assim, ó, não, ele não vai jogar no próximo jogo porque tá machucado. Não, o André voltou da seleção, já se machucou. É tenso, o Borel teve uma partida que durante o jogo se machucou. O Cicinho nem pra isso ele presta, mas enfim. Não tô desejando mal aqui ao jogador não, mas é pra você ver que o cara é tão ruim que nem pra se machucar ele presta. Aí o que é que acontece? Aí não tinha forças pelas laterais. Quando a bola ia pela lateral esquerda, até tinha como chegar na área, rolava um cruzamento mal feito, um cruzamento de vez em quando bem feito, que muitas das vezes não era aproveitado pelos homens da frente. O Arthur Salles já mostrou que é um cara que tem deficiências, não dá para julgá-lo por este jogo somente, não dá para julgá-lo por uma partida apenas, mas já mostra que é um jogador que não sei não, Racha, não sei não, porque se você for olhar o início de muitos jogadores, como o Juan Chaves, por exemplo, quando chegou, o Juan Chaves no primeiro jogo já mostrou que entendia da situação, entendia da bola. O Cauli, mesma coisa, no primeiro jogo não, que não conta por causa daquele jogo do Sport de Barras d'Água, dentro de um pasto, mas no segundo e terceiro jogo, e nesse jogo também, já mostrou que é um cara que tem o conhecimento. Mas já o Iago Felipe já é a segunda partida que eu digo assim pra ele, rapaz, os torcedores do Fluminense estavam certos quando estavam comemorando sua vinda pra cá. Os torcedores do Fluminense estavam certos quando disse que vendeu um Fusca pelo valor de Ferrari. E agora chegou o Arthur Salles, primeiro jogo, 3 bolas pelo alto. Bola pelo alto a gente não pode dizer que foi culpa do gramado. Bola pelo alto, Racha, não pode dizer que foi culpa do gramado. Ali foi ineficiência técnica e o cara teve 3 lances, pelo menos o terceiro foi muito claro. O cara tava livre para cabecear para dentro do gol, o cara cabeceou para fora. Ele mesmo reconheceu no intervalo que ele poderia ter entregado mais, poderia ter aproveitado o melhor lance, ou seja,
Será que isso vai ser uma constante ou foi só uma situação? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, porque certamente terá, Rasta. O fato é que o senhor Renato Paiva, ele, além de ter um trabalho questionável no Bahia, ele ainda não dá sorte. Ele ainda não dá sorte. Diferente do Guto Ferreira, que de vez em quando dava sorte, de vez em sempre o senhor Guto Ferreira dava sorte. O senhor Renato Paiva, ele não dá sorte, Rasta. Ele pega e bota um goleiro dentro de campo, que o goleiro tenta driblar pro lado errado, um lance de fácil leitura. Fácil leitura. O atleta do Bahia toca para ele e recua para receber de volta. O desgraçado corta pro lado errado, se tropeça na bola, cai e ainda fica pedindo falta. Se tivesse falta naquele lance ali, foi falta dele no atleta do Fluminense do Piauí. 1-0 para os caras e aí Deus nos acuda. Deus nos acuda, vamos ganhar o jogo, vamos ganhar, vamos fazer gol, vamos correr, aí todo mundo corre, aí bota 50 atacantes estéreo no time. O senhor Goulart, pelo visto, já acabou o gás dele para a temporada. O senhor Everaldo, mais uma vez decepciona, recebe outro que recebeu uma bola de livre, leve e solto. Era só matar no peito como um jogador profissional faz. Ele mata no peito com a mão assim, ó, a bola bate no braço dele, ele tocou pro Cauli que fez o gol, mas a bola foi... O gol foi invalidado acertadamente. Então, Rasta, não adianta a gente ficar falando muito nesse pós-jogo aqui não, que eu já até me alonguei demais sobre os problemas do Bahia em campo, porque a gente, se for olhar todos os pós-jogos do Bahia, todos eles são os mesmos problemas, são os mesmos erros e são as mesmas silêncios da direção do Bahia, os mesmos momentos, os mesmos modos operantes. A gente vai bater no Bahia, a imprensa vai bater no Bahia, a gente vai ser chacota, a gente vai ser humilhado nas redes sociais e a direção do Bahia vai estar em silêncio, sem nada a fazer, sem nada a curtir. E no próximo jogo contra o Itabuna, independente do placar, o Bahia pode dar 50-0 no Itabuna e se classificar para a final. O torcedor do Bahia precisa mostrar a sua insatisfação e vaiar esse time do início do jogo até o fim. Aquela história de dizer, não pode vaiar durante o jogo, é outro momento. Já que o torcedor do Bahia não é ouvido, o torcedor do Bahia é totalmente desprezado pela essa nova direção do Bahia, então que o Bahia faça essa vergonha ficar maior. Vaiar o clube do início, do primeiro minuto até os 90 e mais os acréscimos minuto, integralmente, para que fique bem claro para todo mundo no Brasil, para todo mundo no mundo, que de repente vai se tornar algo bem massivo, bastante divulgado, da insatisfação do torcedor com esse início de trabalho do Grupo City. Não é para poder a gente botar público zero, que público zero é tudo o que esse Grupo City quer, para ficar trabalhando em paz com a sua incubadora chamada Esporte Clube Bahia. Então a gente precisa fazer o inverso, encher mesmo a fonte nova e vaiar o clube, o Renato Paiva, o Grupo City, o Cadu Santoro, os jogadores inúteis que não são que não é só um, são vários. Então tem que ser essa a pressão que o torcedor do Bahia tem que fazer para que a gente possa de repente ter alguma mudança, porque pelo visto nada vai mudar. E a gente só vai continuar repetindo os pós-jogos aqui no canal Barruts e em toda a imprensa aí. É isso aí, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts. Veloso fui.